ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de matemática, hoje quarta-feira, né? Vamos aí falar sobre as sequências com formas geométricas, lá da página 66 até a 71. Vamos lá dar uma olhadinha? Aqui estamos, segundo ano, sequências com formas geométricas. Ainda faremos aquelas atividades relacionadas com as formas geométricas, né? Sobre posições, sobre as formas aí organizadas em sequência, né? Em ordem, para que a gente possa aí deixar bem claro todas as atividades todos os conteúdos aí que nós estudamos, tá bom? Vamos ler então? Olha lá. Sequências com formas geométricas. Observe como as pastas foram organizadas na estante. Lá embaixo, olha lá. Neste caso, as pastas foram organizadas pela cor. Esse pode ser um padrão identificado, mas os padrões podem mudar. Então, olha lá, ó. Na pasta, eles escolheram um padrão de cores. Primeiro as azuis, depois as verdes, depois laranja, depois azul de novo. E embaixo, eles seguiram o mesmo padrão. Azul primeiro, verde depois, laranja, azul, verde, rosa, branca, roxa e assim por diante. Então, eles escolheram padronizar, fazer iguaizinhos tanto na prateleira de cima quanto na prateleira de baixo, ok? Então, olha lá, ó. Nesses casos, as pastas foram organizadas pela cor, como a Pro já leu, né? Mas esse padrão pode mudar também, depende aí de como nós queremos. Olha lá. Observe a organização dessa prateleira. Agora nós temos aí de produtos, aí shampoo e condicionador. Olha lá, ó. Pessoal, tem uma coisa bem interessante aqui que eu queria mostrar para vocês, que shampoo aqui está escrito com X e é exatamente como se escreve em português shampoo, é com X mesmo, tá? Aquela forma com CH que nós vemos aí nos supermercados é a forma americanizada, né? A escrita em inglês, em português é com X mesmo, tá bom? Então, nós temos shampoo aqui, e lá embaixo nós temos o seguinte texto, olha lá. Dessa vez, as cores não poderiam ajudar na organização das embalagens na prateleira, já que são iguais. Então, olha aqui, ó. Nessa foto, nós não temos o padrão de cor, ok? Mas se a gente for observar bem, olha lá, ó. Neste caso, as embalagens poderiam ser organizadas considerando o formato ou tamanho que apresentam, por exemplo. Então, mesmo elas tendo aqui a mesma cor, poderíamos organizar essas formas pelo tamanho, pequenininhas primeiro, grandonas depois, as mais curtas primeiro e as mais compridas depois. Então, dá para a gente padronizar muita coisa aí, não só por cor, mas também por formato e por tamanho, ok? Continuando aqui embaixo, ó, na nossa página 67, tem o Você Sabia, olha lá. Há muito tempo, os seres humanos se interessam por coisas que se repetem e tentam entendê-las. Essas repetições, em geral, obedecem às regras que chamamos de padrões. Os primeiros padrões observados pelo ser humano foram no Egito há milhares de anos. A necessidade de plantar o próprio alimento e controlar as enchentes do grande rio Nilo fez com que as mudanças da natureza fossem observadas. Os egípcios queriam saber de quanto em quanto tempo o rio ia transbordar. Assim, foram estabelecidos os padrões e sequências que permitiram que eles soubessem quando as inundações iriam acontecer para que pudessem se preparar. É a mesma coisa aí que de quando foram criadas as estações do ano, né? A gente consegue padronizar e consegue saber quando cada época específica tem. É claro que nós sabemos também que nem em todas as regiões as as estações do ano são idênticas e fixas, mas dá para se criar um padrão de clima. E olha aí, no Egito eles conseguiram saber quando o rio ia encher, quando a maré estava alta, no caso do mar, né, do oceano, quando a maré está alta, quando a maré está baixa.
e isso faz com que as pessoas se preparem aí para quando esses acontecimentos aí vierem, né? Então, seguindo aqui para os nossos primeiros exercícios, nós temos aqui padrões. Olha lá, observe o padrão de cada sequência e explique como ela é formada. Então, o que eu vou ter que explicar aqui, Silvano? Qual que é o padrão dessas latinhas aqui? São latinhas de cor prata e azul, uma de pé, outra deitada. Uma de pé, outra deitada. E esse é o padrão. Você vai escrever isso na nossa linha aqui embaixo, tá bom? Do mesmo jeito, eu vou fazer com os cones aqui, ó. Lembrando que as latinhas têm forma de cilindro, né? Como a gente já estudou. Da mesma coisa, eu vou fazer com o chapéuzinho de aniversário. Olha aí, ó. Só que eu vou explicar esse padrão aí, ó. Ele tem mais formatos, mais coisas, posições diferentes do que a da letra A. Então, lá na letra B, eu vou explicar, ó, um de pé, dois deitados com pontas opostas, um de ponta para baixo, outro de ponta para cima. Vocês podem explicar aí do jeitinho que vocês quiserem, com as palavras que vocês quiserem, tá? Desde que a gente consiga entender qual é o padrão, né? Um de pé, dois deitados, um para cima, um para baixo, novamente. Dois deitados, um para cima, um para baixo, um de pé e assim vai, tá bom? Número 2. Sara está pintando alguns quadrados seguindo uma sequência. Deverão ser pintados 5 quadrados no total. Os 3 primeiros já estão prontos. Então, olha lá, ó. Eles pintaram o primeiro quadradinho assim, ó. Tem vários triângulos coloridos aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Pintou primeiro um de verde, depois um de preto, depois de amarelo e vermelho. Aqui trocou. Pintou de preto, amarelo, vermelho e depois azul. Inverteu as ordens. E aqui também trocou. Amarelo, depois vermelho, depois azul e depois preto. O desenho é igual, mas as cores estão pintadas diferente, tá bom? Então, vamos lá. Os 3 primeiros ficaram assim. Eles pintaram nesse padrão. Primeiro vem os quadros que começam com azul. Depois veio o quadro que começa com preto. E depois vem um quadro que começa com amarelo. Ok? Então, vamos ver lá qual que é a nossa atividade. Olha lá. Letra A. Como será que vai pintar os 2 últimos quadrados? Conte aos colegas e ao professor qual a regra que Sara criou. Então, ó, a regra dela é essa. Ela sempre vai pintar de 3 em 3. Começando o primeiro pelo azul, o segundo pelo preto, ó, pela cor azul aqui, ó. Ela vai trocando as cores, ó. Peraí, deixa eu minimizar para vocês. Ela vai trocando as cores, ó, deixa eu mostrar. Primeiro pelo azul, depois pelo preto, depois pelo amarelo. Então, ela é o mesmo desenho com cores diferentes. Esse é o padrão que ela criou. Então, ela começou com os 3 primeiros, foram esses. O próximo aqui, ó, vai ser qual? Ela vai voltar lá no padrão dela, tá bom? Então, ó, como Sara vai pintar os 2 últimos desenhos, os dois últimos quadrados? Conte aos colegas e ao professor. Como que você acha aí que ela vai fazer esse padrão? Ela vai repetir? Ela vai trocar a cor? Tem alguma cor aí que falta ser trocada? Nós temos quantas cores aí? Temos 4 cores, não temos? Uma começou com azul, uma começou com preto, outra começou com amarelo. Faltou começar agora o nosso primeiro triângulo aqui, ó. Com qual cor? Hein? Será que ela pode colocar outra corzinha aqui? Ó, azul, preto, amarelo. Faltou ela começar um outro quadradinho com que cor? Ok? Vamos ver aí esse padrão e escrevam aqui para croquete. Continuando aqui na letra B, pinte os 2 últimos quadrados de acordo com o que você descobriu. Então, nós vamos ter que ver esse padrão aí para poder descobrir que cor que nós vamos pintar os 2 últimos quadrinhos dela, ok? Galera, eu vou dar a dica para vocês, tá bom? Ó, prestem bastante atenção nas cores, ó. Como as cores aqui em cima vão se substituindo, ó. Primeiro começou com azul, depois com preto, depois com amarelo. Mas percebam, ó, que a segunda cor passou para a primeira, olha lá. Depois, a segunda cor do segundo quadradinho também passou para a primeira. Então, existe um padrão aí, tá bom? Façam a lápis. Essa número
A letra B aqui, se vocês ficarem com muita dúvida, a Pro ajuda no horário do nosso Meet, tá bom? Então, escrevam as cores em vez de pintar para depois vocês conseguirem corrigir, caso vocês não consigam perceber aí, tá bom? Número 3. As sequências abaixo têm início e fim, mas faltam algumas figuras. Complete a sequência desenhando as figuras que faltam. Olha lá, a sequência abaixo tem o início e tem o fim, mas faltam algumas figuras. Complete as sequências desenhando as figuras que faltam. Então, pessoal, observem aqui com atenção, ó. Essa daqui é uma sequência, a letra A é uma sequência, tá vendo? Aqui no meio está faltando o desenho. É só você seguir o padrão. Começou com quadradinho, depois cone. Aqui eu vou ter o quê? Um quadradinho e um cone. Aí depois quadradinho, cone, quadradinho. E se nós fôssemos continuar, cone, ok? É só você seguir a ordem dos desenhos aqui. Primeiro quadrado, depois cone. E depois do cone vem outro quadrado, mais um cone, e assim por diante. E dessa mesma forma, eu vou fazer aqui nesse outro padrão. Olha lá, ó. Duas bolinhas e um igual. Ó. Qual que viria aqui, então, no meio? Um outro igual. Depois aqui, duas bolinhas, um igual. Duas bolinhas, um igual. E assim por diante, tá bom? Prestem bastante atenção aí. Façam a lápis para poderem corrigir depois, tá bom? Não pintem, não. E aqui a mesma coisa, ó. Dois losangos aqui virados um para cima e outro para baixo, e depois nós temos aqui um outro losango com três abinhos. O que nós vamos colocar aqui para completar? Aqui na letra B, na letra C, pessoal, eu vou dar a dica. Ele é um desenho que continua, tá bom? Ele é um desenho interligado, ó. Então, você vai ter que fazer um desenho aqui, ó, que vem primeiro um losango aqui, aí depois vem um losango em cima. A Pro tá desenhando bem mal aqui para vocês entenderem, ó. Tá bom? Ó, olha lá, ó. É um desenho interligado, ó. Um losango embaixo, um losango em cima. Um losango embaixo, um losango em cima. Um embaixo, um em cima. Um embaixo, um em cima. Assim por diante, tá bom? Esse daqui é interligado. E lá embaixo, olha lá. Primeiro, 2 cilindros, meio círculo. Aí agora eu vou ter que colocar mais quantos cilindros aqui para depois fazer mais meio círculo. E assim por diante. Atenção, tá, galera? Prosseguindo aqui embaixo, ó, nós temos a página 69. Olha lá, cálculo mental. Observe as linhas, olha as linhas. Estão vendo? Temos vários números aí. Qual é a regra de formação das linhas dessa figura? Olha aqui, ó. Nos cantos, nós temos um número. Ao centro, nós temos outro número. Vou dar a dica para vocês novamente. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar lá, peraí. Para que vocês consigam fazer lá essa daqui do cálculo mental. Então, nós aqui no primeiro quadradinho, nós temos o número 1. Ok? Aqui embaixo, nós temos o 1 e o 1. Nós temos 1 nas laterais, estão vendo? 1 com 1 deu quanto? 2. Ok? E aqui, ó, 2 com 1, olha lá. 2 com 1 desse lado, 3. 2 mais 1 aqui desse lado, 3 também. Aí a gente segue. 3 com 1, 4, não é? 3 com 3, 6. E 3 com 1, 4. Qual vai ser a sequência aqui, ó? Agora eu vou ter que somar segundo ano. Vou dar a dica aí, ó. Agora eu vou ter que somar 4 com 1, 4 com 6, 4 com 6 e 1 com 4. Eu vou somando um ao lado do outro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. 1 com 4, deixa eu pôr uma caneta aqui que vocês vejam melhor, ó. 1 com 4, depois 4 com 6 e vou pondo, ó. 1 com 4, resultado aqui. 4 com 6, resultado aqui. 6 com 4, resultado aqui. 4 com 1, resultado aqui, ok?
E aí eu pego esses números que eu vou transformar aqui embaixo e faço a mesma coisa. Um com o número que está aqui, põe o resultado aqui. Um com o outro, mais o outro número que está aqui, põe o resultado aqui. E assim por diante. Então, pessoal, para dar a dica para vocês aí, é uma soma. Eu vou somando 2 e colocando o resultado aqui. Depois somo mais 2, coloco o resultado aqui. E assim por diante, tá bom? Prestem bastante atenção para não errar, porque são somas bem tranquilas, bem facinhas. Aí, a Pro já deu a dica, né, de como fazer, e você vai me dizer qual é a regra de formação das linhas. Converse com os colegas e o professor e depois registre. Qual que é a regra? As laterais sempre são 1 e somam-se, né, os quadrinhos de cima para o resultado de baixo, tá bom? Preencha as duas linhas vazias usando a regra que você descobriu. Então, olha lá. A gente vai preencher na letra B aí as partes lá com a regrinha que a gente descobriu. Malha quadriculada. Vamos usar a malha e descobrir padrões de sequências geométricas, envolvendo figuras e linhas. Para isso, podemos colorir quadradinhos ou traçar linhas usando régua. Então, olha lá, ó, o que vocês vão fazer? Observe a sequência desenhada nas malhas quadriculadas. Aqui, ó, a malha quadriculada é esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Então, vocês viram que tem um padrãozinho aqui, não tem? Então, olha lá. Observe a sequência desenhada nas malhas quadriculadas e descubra quais são as regras da sua formação. Qual que é a regra da formação de cada uma? Ó, essa daqui tinha 1, 2, 3, 4, 5 cores. Essa aqui perdeu uma cor, não é? Só tem 4 cores. A seguinte é a mesma coisa. Tinha 4 cores, agora aqui só tem 3. Olha lá. E aqui do mesmo jeito. E aqui do mesmo jeito. Foram perdendo aí cores, quadradinhos, né? Então, você vai ter que fazer o seguinte aqui embaixo. Olha lá, deixa eu mostrar para vocês. Eu já deu a dica aí do padrão, né? Letra B. Você vai escrever isso que a Pro explicou aqui embaixo, ó. Qual foi o padrão? Qual foi a regra? Ah, cada hora ganha uma cor? Cada hora perde uma cor? Sai os quadradinhos de baixo para cima? Sai os quadradinhos de cima para baixo? Você pode colocar a regra aí do seu jeitinho, tá bom? E na letra B, de novo, ó, 2 quadradinhos, 4 quadradinhos, tá vendo? Depois foi até lá em cima, aí depois voltou de novo. 2 quadradinhos, 4 quadradinhos e depois até o fim da malha quadriculada. Qual é a regra aqui? Isso é só você escrever. Ah, primeiro são 2, depois são 4, depois são 1, 2, 3, 4, 5, depois são 6. Então, primeiro começa com 2, depois com 4, depois com 6. Então, quer dizer que vai subindo de quanto em quanto? De 2 em 2, os quadrinhos. E depois descendo da mesma forma, tá bom? Então, olha aqui, ó, e coloca essa regra aqui. Primeiro 2 quadrinhos, depois 4 e depois 6. Aí volta para 2, depois do 4 e depois 6. Escrevam isso daí, tá bom? E lá na nossa página, última página, na página 71, temos aqui, ó. Complete as sequências de figuras da malha quadriculada a seguir. Então, olha lá, tem essa sequência aqui, ó. Um retinho, 2 retinhos. Outra reta, atravessando o quadrado e outras 2 setinhas. Percebam, segundo ano, que a bolinha de um tá em cima e a bolinha de outro tá embaixo. Mas no desenho seguinte, inverteu, tá bom? Então, apesar de em cima ser sempre igual, ó, sempre ser uma reta e depois atravessar um quadrado, percebam que troca os lados dos palitos aqui, ó. A bolinha fica em cima e embaixo, aí depois voltou para cima e para baixo, tá bom? Vocês vão ter que continuar essa sequência aqui, seguindo esse padrão de desenhos, copiando esses desenhos, tá bom? Na número 3 da nossa última página, nós temos agora aqui, ó, vamos lá. Invente uma sequência de figuras e desenhe a parte dessa sequência na malha quadriculada abaixo. Em seguida, convide um colega para completar a sequência que você inventou.
Como nós não podemos falar aí com o coleguinha, né? Pode escolher pedir para a mamãe, para o papai aí, para quem estiver perto de você te ajudar. Então você vai inventar uma sequência com retas, com formas geométricas, com desenhos definidos, do jeitinho que você quiser, tudo bem? Então foi essa a nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam com bastante atenção e se tiver qualquer dificuldade é só conversar com a Pro lá no nosso Meet, tá bom? Um beijo, até amanhã.